Boa noite. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Espero que esteja tudo pronto para ouvir sua dose de histórias paranormais, de experiências inexplicáveis e de eventos além do natural que preparamos para você hoje. Lembre-se que essas histórias são feitas para ser ouvidas à noite. Então é hora de apagar a luz, pegar seu fone de ouvido e já deixar preparado o seu café, porque você está prestes a escutar sussurros noturnos. Boa noite, me chamo Ana Maria e a minha história aconteceu em Minas Gerais, na casa da minha avó. Minha avó sempre foi uma grande amante das plantas, amava cuidar do seu jardim, que era muito bem cuidado, e ficava na parte da frente da casa, que era somente separado da rua pelo portão com grades. Toda a minha família sempre dava plantas e flores para ela colocar lá no jardim. E com o passar dos anos, o jardim ficou cada vez mais bonito. E minha avó sempre me falava que ela conversava com as plantas e que elas entendiam perfeitamente. Por isso que o jardim dela sempre estava bonito. Sei que existem muitas coisas sobre as plantas e a vida delas que não conhecemos. Mas isso não impede que muitas pessoas tentem conversar com elas. E uma dessas pessoas era minha avó, mas como sempre ocorre um imprevisto, um dia minha avó teve que ir para Belo Horizonte ficar com meu avô no hospital, pois ele estava em um estado muito complicado. Eu cresci vendo meu avô e minha avó sempre juntos. Eles eram um casal inseparáveis. E isso era algo que sempre me motivou em acreditar que os relacionamentos não estão perdidos. E como minha avó teve que viajar para ficar com meu avô, eu me ofereci a cuidar das plantas, já que eu morava bem perto. Ela aceitou e falou que era para molhá-las de manhã e à noite, e que não era para jogar muita água, e se eu quisesse, eu poderia conversar com elas. Eu sempre ia de manhã e à noite molhar as plantas, mas por algum motivo comecei a reparar que elas não estavam tão bonitas como a minha avó deixou, e isso foi em questão de dias. Eu cheguei até a achar que estava molhando muito, mas eu tenho a certeza que estava fazendo tudo como ela tinha me passado. Eu até comentei com a minha mãe que as plantas estavam estranhas, e minha mãe falou que talvez elas estavam sentindo falta da minha avó. Mas infelizmente, quando a minha avó retornou para casa, ela voltou sozinha, pois meu avô tinha falecido. Nossa família planejou todo o funeral do meu avô e chegou o dia do seu velório. Minha avó fez a questão que o túmulo do meu avô tivesse várias flores em volta, nada em vaso, mas sim enterradas no chão. Ela queria que ali tivesse algo vivo, aonde o corpo do meu avô descansava. Minha mãe não queria deixar minha avó morando sozinha naquela casa, naquele momento de luto. Então eu me ofereci a cuidar da minha avó, porque eu já estava passando por um momento complicado na minha vida e o meu salário não estava sendo suficiente para pagar o aluguel, a comida e as contas. Então eu me mudei para a casa da minha avó imediatamente. No início, confesso que foi muito complicado, porque sempre quando chegava do trabalho encontrava minha avó conversando lá no jardim com as plantas e contando que sentia falta do meu avô. Vale ressaltar que assim que minha avó voltou para casa, as plantas se recuperaram rapidamente e ficaram bonitas como antes. Minha avó sempre ia com a minha mãe no cemitério visitar o túmulo do meu avô e aproveitava e molhava as plantas. Foi quando em uma dessas idas, ela reparou que tinha nascido uma roseira no túmulo ao lado. Ela não sabia como tinha nascido aquelas rosas ali, já que o túmulo parecia que estava há muito tempo abandonado
E minha avó achou as rosas tão bonitas que ela resolveu levar algumas mudas para casa. Ela me falou que elas eram as mais lindas que já tinha visto na vida. Ela plantou imediatamente e deu o espaço mais privilegiado daquele jardim, bem na entrada da casa. E com muito cuidado e paciência, minha avó conseguiu que a rosa vivesse. E com isso, surgiram muitas rosas. Até as pessoas que passavam na rua ficavam admirando, e sempre quando via minha avó ali no jardim, perguntavam onde ela tinha comprado. E minha avó inocente falava que era um presente do seu marido, que já descansava em paz. Para ela, as rosas eram tão bonitas que ela sentiu uma necessidade que deveria tê-las, sem imaginar que talvez uma atitude tão inocente mudaria tudo. Talvez algumas coisas não devessem ser pegas dos túmulos. Eu sei que minha avó não fez por maldade, que ela só estava sentindo falta do meu avô. E se aquilo a fazia se sentir bem, seja plantando as plantas ou cuidando delas, ou conversando, eu ficava tranquila, assim como toda a minha família. Mas a tranquilidade não durou muito. Com o tempo reparei que o jardim da frente começou a morrer. Tínhamos até comprado substrato, fertilizantes e tratamentos para pôr nas plantas, mas nada funcionava. Parecia que quanto mais as plantas em volta daquela roseira morria, mais a roseira ficava grande e bonita. Era como se ela sugasse a vida das outras plantas ao redor. Eu não queria acreditar nisso, pois sempre achei que as roseiras não eram plantas parasitas. Com o tempo, as plantas da entrada da casa morreram e a roseira dominou a parte da frente toda. Confesso que chamava muita atenção, pois estavam lindas e enormes. Não era aquele tipo de rosa que estamos acostumados a ver, que são pequenas. Essas eram grandes e cheias, e com uma cor azulada, muito bonita. Mas as pessoas conhecidas que passavam em frente à nossa casa à noite começaram a me falar de coisas estranhas, sobre uma mulher especificamente perto da roseira, e eu resolvi não falar nada para minha avó. Eu não queria preocupá-la com essas coisas desnecessárias e também porque eu não acreditava nisso. Alguns vizinhos afirmaram que quando passavam em frente da nossa casa, ouviram barulhos ou risadas vindo do nosso jardim. Outros que viram uma mulher caminhando entre as rosas e que era uma mulher que nunca tinham visto na nossa rua. Mas como cada um me falava alguma coisa, eu não levava a sério, porque cada um tinha uma visão diferente para contar. Cheguei até a pensar que talvez era uma das vizinhas que estava tentando levar uma rosa. Até que um dia Roberto, um vizinho muito amigo da nossa família, me contou que passou de madrugada na nossa rua. Ele estava indo para casa depois de passar a noite toda trabalhando no centro da cidade. Então ele disse que quando já tinha passado em frente do portão da casa da minha avó, ele ouviu uma voz de mulher chamando. Era uma voz estranha. Ele achou estranho que minha avó estivesse a essas horas no jardim. Então ele olhou e não viu nada, e achou que talvez minha avó já tivesse retornado para casa. Então ele resolveu seguir seu caminho. Então ele ouviu novamente uma voz de mulher e resolveu retornar. Achou que talvez era minha avó que estava pedindo ajuda, e como estava escuro, ele não tinha visto. Quando ele chegou no portão, ele sentiu o cheiro das rosas e viu que tinha uma mulher olhando as rosas. Então ele chamou achando que era minha avó e perguntou se ela necessitava de algo. A mulher se virou e ele reparou que aquela ali não era minha avó. Ela levava um vestido longo que estava sujo e com alguns furos e cheio de terra. Seus olhos eram negros
e a sua pele tinha a cor das pétalas daquelas rosas murchas. Roberto saiu correndo de medo para sua casa. E essa não foi a única experiência que alguém teve passando de madrugada na nossa rua. Tempo depois, aconteceu algo parecido comigo e com meu primo. No final do ano, eu e meu primo resolvemos ir na casa da minha avó, buscar algumas coisas, pois a minha família estava toda reunida na casa da minha mãe. E como faltava muito para dar meia-noite, então fomos caminhando e conversando. Quando chegamos na casa da minha avó, meu primo resolveu ficar no jardim, enquanto eu entrava para buscar umas roupas de camas e toalhas, porque a minha mãe não tinha suficiente para todos os nossos parentes. Enquanto eu pegava as coisas e colocava nas bolsas, meu primo ficou do lado de fora fumando um cigarro. Eu ouvi uma voz me chamando, então eu falei que se ele precisasse de alguma coisa, era só entrar, que era para se sentir como se estivesse em casa. E depois disso eu não ouvi mais nada. Então eu achei que ele somente queria usar o banheiro e continuei guardando as coisas. Quando eu saí, perguntei por que ele tinha me chamado. Ele disse que não tinha, mas que me ouviu falando com alguém. Eu achei que ele estava brincando, mas deixei para lá. Saímos e quando já estávamos virando a esquina, minha mãe me ligou e pediu para trazer um tabuleiro, porque o dela era pequeno. Voltamos e eu disse para o meu primo me esperar ali fora, que eu somente entraria para pegar o tabuleiro e não ia demorar. Eu coloquei as bolsas no chão. Enquanto eu fechava o portão, meu primo logo me olhou sério e falou que era para eu parar com isso porque eu já era muito grande. Eu olhei para ele e perguntei o que tinha passado. E ele disse que eu fiquei rindo escondida entre as rosas e fiquei chamando ele. Eu olhei sério para ele e disse que eu não fiz isso, que eu somente entrei para pegar o tabuleiro e saí, mas ele não acreditou em mim. Mas enquanto estávamos pegando as bolsas no chão, ouvimos um barulho. Psiu. Eu encarei ele e ele falou que isso era coisa das crianças da frente. Eu respondi que a casa da frente não tinha crianças. Então olhamos para a casa da minha avó e vimos uma figura se escondendo entre as rosas. Eu fiquei assustada porque tinha acabado de fechar o portão e eu tinha certeza que não tinha ninguém ali no jardim. Então só sei que peguei as coisas e saí correndo dali, junto com meu primo. Com o tempo, minha avó começou a apresentar sintomas de Alzheimer e já era normal eu encontrar minha avó sentada no jardim da casa, conversando sozinha. Eu sempre perguntava com quem ela estava falando e ela falava que estava conversando com a sua amiga Rosa e que ela estava muito irritada. Eu não dava muita importância, porque eu sempre vi minha avó conversando com as plantas, e na minha cabeça ela queria dizer que estava falando com as rosas. Meses depois decidimos que era melhor minha avó morar com a minha mãe, pois antes eu trabalhava somente de manhã, e dava para cuidar o resto do dia da minha avó. Mas como eu comecei a fazer limpeza às tardes para aumentar um pouco a minha renda, não tinha como eu cuidá-la dela durante o dia e a tarde. E eu não queria deixar minha avó ali sozinha naquela casa, até porque os sintomas dela já estavam tão avançados que ela falava coisa com coisas. E eu tinha medo que ela acabasse se machucando, estando ali sozinha e ninguém soubesse. Como a minha avó foi morar com a minha mãe, decidimos que alugaríamos a casa e já seria um dinheiro extra. Todos que iam ver a casa se encantavam com o jardim, com as rosas na entrada. Minha mãe até tentou plantar outras plantas na parte da frente, mas nada adiantava. Os inquilinos ficavam pouco tempo, sempre falavam que tinha algo errado com aquela casa.
Até que resolvemos alugar para uma amiga da minha mãe, que estava se mudando para a nossa cidade. Mas depois de 2 meses, ela entregou a chave. Ela disse que a casa era ótima, mas que tinha algo ali, que à noite ela sempre ouvia barulhos vindo da frente da casa, e quando ela olhava pela janela, não tinha ninguém passando na rua. Desde que aquela roseira chegou, parece que veio algo com ela. Então resolvemos reformar a casa e fazer uma garagem na parte da frente. Quando as obras começaram, começamos a remover a roseira e reparamos que a sua raiz era profunda e eram escuras. Depois disso, conseguimos alugar a casa. Depois de muito tempo, não houve nenhuma reclamação. Sempre me perguntei quem era ou o que era aquela mulher que dava para ver no nosso jardim. Se era um fantasma ou alguma entidade que foi trazida do cemitério. Hoje, tem algumas rosas saindo pelo terreno da casa